queremos receber a tua palavra como uma cidade para acompanhar a cerveja dos nossos corações. Fala com cada um de nós, perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas e cura em nome de Jesus. Em tudo somos gratos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. De pé, como estão, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 37 até o versículo 40. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37 em diante. Amém? Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi os seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e puro do alforje de pastor que trazia, a saber, do surrão, e lançou mão em sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Curva a sua cabeça. Senhor, graças eu te rendo pela leitura da tua palavra. Peço que o Senhor fale mais uma vez conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Irmãos, podeis tomar os vossos assentos. Os irmãos, nessa oportunidade nós fizemos menção do texto de 1 Samuel, e é um texto que talvez muitos aqui já tenham ouvido dezenas e dezenas de vezes, algumas pregações, algumas mensagens, e tem sido também fonte de inspiração para algumas letras de hinos. Mas eu quero falar nesta noite e extrair desse texto algumas lições que talvez vai te ajudar na caminhada, que talvez você nesta noite entrou aqui com uma necessidade, mas depois que você ouvir essa palavra, depois que terminar esse culto, você vai sair daqui mais abastecido, porque eu creio no poder da palavra. Esta noite eu quero dizer para os irmãos 2 coisas. A primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos é que eu não serei muito cansativo, mas a segunda coisa é que eu prometo ser fiel ao texto. Se Deus estiver te falando, você por intermédio de mim, eu estarei à disposição do Espírito Santo de Deus. Nesta noite, irmãos, o texto que nós lemos, ele se encontra na nossa Bíblia Sagrada dentro dos livros históricos. 1 Samuel tem como autor o próprio Samuel. E a gente vai ver que esse livro de 1 Samuel, ele serve como um tipo de ponte, porque ele vai ser responsável, ele vai ter uma importância muito grande para você que quer compreender as Escrituras Sagradas, porque ele vai nortear a transição de 2 períodos da história de Israel. Ele vai servir de ponte para apresentar a transição do período teocrático, do governo de Deus, para o período monárquico, que é o governo humano. É nesse livro que nós vamos ver Samuel, o escritor, iniciando ele, falando sobre a sua própria história. Vai iniciar o livro falando sobre a sua mãe, a perseverança da sua mãe, a oração que a sua mãe fez, depois o culto e a ação de graça da sua mãe pela sua própria vida. Depois nós vamos ver ele relatando inúmeros fatos na vida do sumo sacerdote da sua época, que era a casa de Eli. Retrata também, nós vamos ver que ele vai retratar também de uma forma bem detalhada acerca da perda daquele símbolo sagrado para
Muitas pessoas conhecem essa história de uma forma tão detalhada, tão clara, que se você chegar para uma criança, para um adolescente, ele vai começar a explicar para você como é que se deu esse acontecimento. Aqui no capítulo 17. O capítulo 17 que nós temos é o capítulo maior de 1 Samuel, pois é um capítulo que vai ocupar a maior parte, falando sobre uma guerra, sobre uma batalha, e vai iniciar o capítulo falando para nós que Israel estava em guerra contra os filisteus. E se você observar, a gente vai perceber de uma forma tão clara, tão nítida, que essa guerra ela vai se dar contra os filisteus, que era o arco inimigo de Israel. E a gente vai observar que eles vão estar no vale, e nesse vale a gente vai observar que de um lado, à esquerda, estão os filisteus, à direita está a nação de Israel. E a nação de Israel aqui, ela vai viver um ponto explosivo da sua caminhada com Deus. Porque a gente vai ver no capítulo 17, irmãos, que aqui vai ser provado, não é Davi, não é nenhum outro personagem que vai estar à prova nesse momento, mas é a própria nação, é o próprio exército do Deus vivo que vai estar à prova. Esse fato narrado no capítulo 17, a gente vai ver que vai se dar, porque Israel vai estar em prova. A gente vai ver que Israel ele vai fracassar nessa prova. Então o texto vai continuar dizendo que agora o pai de Davi, Jessé, ele vai chamar Davi e vai dizer: olha, vai lá no campo de batalha visitar teus irmãos, leva para eles pães, queijos, leva tostado e entrega a eles e traz notícias. E se a gente observar o que o pai de Davi vai dizer, é uma coisa simples: vai lá, leva esses mantimentos e traz informações. Eram só duas coisas, mas a história vai dizer que quando Davi ele vai chegar no acampamento, a história vai dizer que ele vai chegar bem na hora aonde um inimigo dos filisteus, um inimigo que era do lado dos filisteus, inimigo de Israel, ele vai estar lançando uma palavra contra o exército de Deus. E se a gente observar, o texto vai nos dizer isso, que já fazia 40 dias, 80 vezes, que ele estava todos os dias fazendo aquele mesmo desafio. E a gente vai ver no decorrer desse capítulo que Davi ele vai se encher tanto da presença de Deus que ele vai tomar liberdade de encontro àquele filisteu, aquele gigante. O texto vai escrever como gigante, ele vai derrotar, porque ele vai estar debaixo da graça de Deus. Ele vai para aquele desafio sustentado pela presença de Deus. E nós precisamos nos últimos dias, nós precisamos travar nossas guerras, mas a nossa confiança no Senhor. Porque quando nós confiamos no Senhor, pode aparecer o gigante que aparecer, mas a vitória é certa, porque nós estamos em nome do Senhor. E diante desse texto, eu quero trazer ou extrair algumas lições que a gente observa na leitura desse capítulo. E a primeira lição que eu extraio desse texto, e eu quero aqui aplicar para nós, a nossa meditação, é que essa batalha era uma batalha representativa. Quando eu leio aqui o versículo 8 e o versículo 11, eu entendo que essa batalha entre Davi e Golias é uma batalha representativa. Perceba que o texto vai dizer que além dos filisteus, eles vão declarar guerra ao povo de Israel, ao exército de Israel. E quando eles estão ali declarando, a ponto de travar aquela batalha, vai se levantar um gigante e vai dizer: não precisa derramar sangue, não precisa desses exércitos se gladiarem entre si. Vocês escolhem para mim aí o melhor homem que tiver no exército de vocês, porque vocês são de Saul, eu sou dos filisteus, e se alguém aí me vencer, vocês podem vir e reinar sobre nós vamos pagar tributos a vocês. Da mesma forma, a gente observa que ele vai fazer isso por muitos dias. Então, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, para essa primeira lição, que era uma batalha representativa, a gente observa que aquele gigante, ele estava representando o rei. Aquele gigante, ele estava representando o exército. Da mesma forma, é a igreja hoje, é você hoje, querido jovem, é você hoje, moça, é você hoje, rapaz.
em meio à caminhada, no campo de batalha, eu vou arrastar muita gente comigo. A minha família ela vai junto, os seus amigos mais chegados eles vão junto. Sabe por quê? Porque eu e você, nós fazemos parte de um povo unido. Quando um tomba, o outro vai parar a caminhada para prestar um socorro. Isso vai atrasar a caminhada. Então nós precisamos entender que nós, como igreja de Deus, nos últimos dias aqui na terra, nós estamos guerreando, nós estamos em uma batalha representativa, que nós precisamos continuar caminhando, nós precisamos continuar de cabeça erguida, olhando para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé, para que nós venhamos ter a certeza de que nós somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Outra lição que eu ainda vejo aqui no texto, que eu preciso apresentar, é que esse desafio, ele era repetitivo. Versículo 16, vai dizer que aquele gigante, ele já estava comemorando aquela guerra, porque aquela guerra ele estava travando no psicológico, ele já estava colocando medo. Aquele desafio dele era um desafio repetitivo. A história vai dizer que vai passar 40 dias, 2 vezes por dia. Ele vai de manhã e ali ele começa a colocar palavras, a fazer colocações onde menosprezava o exército de Deus. E à tarde da mesma forma, ele vai fazer isso 40 dias. E eu preciso dizer para você que toda vez que aparece o número 40 na Bíblia, significa provação. A gente percebe aqui que Israel, o exército de Deus, ele estava sendo provado, ele estava diante de um gigante. Então, irmãos, há desafios na nossa caminhada cristã que também é repetitivo. Muitos de nós, às vezes, enfrentam perigo, às vezes enfrentam um desafio na caminhada cristã, que às vezes o desafio bate na nossa porta pela manhã, e às vezes nós cedemos, mas ele vem atrás, nós às vezes conseguimos sobressair, mas no outro dia ele está presente. O desafio às vezes pode ser na sua vida uma doença, pode ser na sua vida uma crise, pode ser na sua vida até mesmo uma preocupação, uma ansiedade, pode ser algo que venha de encontro à sua fé, mas é um desafio repetitivo. Às vezes você acha que venceu, às vezes você acha que aquilo não vai voltar mais, mas às vezes volta. Às vezes tem pessoas que vivem encarceradas, irmãos, porque os desafios eles voltam. Às vezes é um desafio com medo, às vezes as pessoas têm medo de se levantar e professar a sua fé, outros têm medo, às vezes, de pregar a palavra de Deus, ou às vezes têm medo de até mesmo de falar de Jesus. Isso é um desafio, e esse desafio ele se repete, mas aqui nesse texto nós vamos ver que vai chegar no fim, que aquele gigante ele não vai mais repetir aquilo. Sabe por quê? Porque Deus vai levantar um pequeno, Deus vai levantar um menino, porque Deus, para destruir gigantes, Deus não precisa de outro gigante, Deus precisa apenas de um pequeno que tenha coragem, e que tenha fé e confiança no Senhor. Louvado seja Deus. Nesta noite, o Senhor está capacitando o nosso entendimento, Ele está capacitando a nossa mente, Ele está capacitando a nossa vontade, para que nós não venhamos nos dobrar diante de desafios repetitivos, mas que nós venhamos sobressair, porque quando nós confiamos no Senhor, irmãos, não há gigantes, não há nenhum desafio, por mais repetitivo que seja, que vai figurar diante de nós, porque nós estamos em nome do Senhor. Quando a igreja ela se levanta, ela se curva e vai em nome do Senhor, não há problema no filho de pé. Pode passar 10 dias, pode passar 15 dias, pode passar 20 dias, mas não passa dos 40, porque o Senhor é a nossa vitória. Louvado seja Deus.
Irmãos, nós precisamos nos levantar como igreja do Senhor nesses últimos dias e impedir que esses problemas, que esses gigantes da vida venham nos fazer parar, venham nos fazer, quem sabe, se encurvar ou se trancar em uma sala e às vezes ficar encurvado com medo como Saul. Nós precisamos nos levantar nesses últimos dias e dizer que o Senhor, Ele é a nossa bandeira, que é o Senhor que nos sustenta diante dos problemas, diante dos gigantes da vida. Nós temos que ter essa mesma autoridade aqui que nós vemos na vida de Davi. Uma outra lição que eu quero extrair do texto diz: aprenda a fazer as perguntas certas. Versículo 26, perceba que Davi, quando ele está diante de Golias, e a gente observando aqui o livro de Samuel, é a primeira vez que Davi vai falar. O texto fala sobre Davi, mas Davi não abre a sua boca. Mas aqui Davi vai falar. A história vai dizer que Davi vai ver a força daquele gigante. Sabe o que Davi vai fazer? Davi vai se informar com os soldados de Saul e perguntar: o que farão aquele homem que vencer esse gigante? A primeira pergunta é: o que farão aquele que vencer esse gigante? Sabe? O que Davi queria entender aqui era: se eu sofrer, se eu tiver que ir, eu sei que vai ter uma recompensa. E o que ele queria saber que recompensa que tinha. Eu quero dizer para você nesta noite que toda luta, a palavra civil, que toda luta, toda dificuldade na vida, se você enfrentar, sempre vai ter uma recompensa. Sempre que você se levantar com ousadia e debaixo da graça de Deus, saiba de uma coisa: a recompensa é certa. Se a recompensa não for aqui, mas é logo ali na eternidade. E lá, irmãos, deixa eu lhe dizer, lá a ferrugem não entra, lá os ladrões não roubam, lá é o Senhor que guarda, e Ele é fiel para guardar o nosso tesouro até o dia final. Louvado seja Deus. A segunda pergunta que eu vejo Davi fazendo aqui: quem é este gigante? Perceba que a primeira pergunta é, e ele responde dizendo, falando a respeito da renúncia, falando a respeito da recompensa. A segunda pergunta é semelhante: quem é este que pensa que pode desafiar o exército de Deus? Se você observar o detalhe do texto, você vai ver que aqui Davi ele não vai dar ibope para esse gigante. Davi ele não vai chamar Golias de gigante. Davi ele vai dizer quem é este incircunciso. Às vezes, irmãos, nós, às vezes sem querer, nós acabamos que dando honra, dando glória para Satanás. Às vezes Satanás ele realiza algo contra nós e nós acabamos que aclamando as obras das trevas. Mas nós precisamos entender uma coisa: que sempre que vem um desafio à nossa porta, à nossa vida, saiba de uma coisa: que todo problema que se manifestar na vida de um crente é para a glória de Deus. Se é uma enfermidade, pode ter certeza que Cristo já levou todas elas lá na cruz do Calvário. Se é uma dificuldade, saiba que é para que você seja forjado seu caráter, que é para você aprender alguma lição. Não despreze as lutas, não despreze as dificuldades, mas confie no Senhor, assim como Davi confiou. Eu quero ainda apresentar mais uma outra lição desse texto. Já estou terminando. A próxima diz: propostas do desânimo. Versículo 33. Se você observar aqui o versículo 33, você vai ver que Davi ele vai receber uma proposta que vem para desanimar, que vem para fazer com que ele pare. E aqui não vai ser uma proposta de pessoa que sabe simples, baixa, não. Vai ser da maior autoridade de Israel. O próprio Saul diz: você não pode lutar comigo, porque você é moço, ele já é velho, e desde a sua mocidade ele já está na guerra, ele já sabe, já conhece todas as estratégias de guerra. Sabe o que Davi diz? Saul, não desanime o coração do povo, porque eu, o teu servo, eu vou enfrentar esse gigante, e o Senhor ele vai me dar vitória, porque o Senhor ele já permitiu que eu matasse o urso e matasse o leão. E o que é esse gigante diante de mim? Louvado seja Deus. Perceba que a confiança de Davi aqui é o diferencial, que a confiança
mas a coragem dele aqui é o que faltava em um exército inteiro, em uma nação inteira. E sabe, quando nós olhamos para o texto, nós observamos que quando Saul e o seu general foi lá na casa de Jessé treinar os seus irmãos mais velhos, perdeu a oportunidade de treinar alguém que ia fazer a diferença. Perdeu a oportunidade de treinar alguém que tinha coragem, o que o exército não tinha. O exército de Saul, irmãos, eles podiam ter tática, eles podiam ser bem preparados, ter as melhores armas, as melhores armaduras, mas não tinha coragem. Então eu quero dizer para você nesta noite, que você como crente, lavado inimigo do sangue de Jesus, se você tem que ter uma coisa, é coragem. Louvado seja Deus. Porque se existe uma coisa feia, desprezível para o crente, é um crente omisso, é um crente covarde, é um crente que quando vê um demônio sai correndo, é um crente que tem medo de estender a mão e repreender uma enfermidade. Ei, nós fomos chamados para fazer a diferença. Se nós tivermos que orar para Jesus libertar, nós vamos orar. Se nós tivermos que pregar nas ruas, nós vamos pregar. Se nós tivermos que abrir a nossa boca para falar de Jesus, nós vamos falar. Mas quando nós testemunhamos, nós vemos que não precisa abrir a boca. Sabe, quando alguém usa o microfone, alguém abre a boca para pregar, é porque o testemunho está fraco. Porque como o testemunho de uma pessoa é forte, ele só chega à presença dele. Já disse Deus que está na vida dele. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos isso na vida de Davi. Davi não chegou lá batendo no peito dizendo: eu sou o cara, eu sou o filho de Jessé, eu sou aquele que expulsa o demônio da vida de Saul. Não. Davi ele chegou testemunhando com toda a humildade. Lembrando que no capítulo 16 ele já tinha sido ungido rei, mas aqui ele não se exalta, aqui ele vai como servo, obediente ao seu pai, e Deus lhe dá graça para que ele seja publicamente manifestado a sua coragem e a sua confiança em Deus. Louvado seja Deus. Mais outra lição que eu ainda vejo no texto: cuidado com as vozes que você ouve. Aqui nesse texto nós vamos ver que aparecem 4 vozes que Davi vai ouvir. A primeira voz que Davi vai ouvir aqui é dos soldados de Saul, uma voz pessimista. A segunda voz do seu irmão, as críticas que se levantam contra ele. A terceira voz vai ser a voz de Saul. A quarta voz vai ser a voz de Golias. Perceba que Davi vai ouvir 4 vozes. E o que eu quero dizer para você é: cuidado com as vozes que você está ouvindo. Se você olhar para o texto, capítulo 17, você não vai ver Deus falando. Você não vai ver Deus dizendo: vai, eu sou contigo. Não. Deus não vai falar aqui. Quem vai falar aqui são os homens. E todas as palavras que vieram ao encontro de Davi, aos ouvidos de Davi, sempre eram para desanimar. Sempre eram palavras do tipo: você não vai conseguir, você é fraco, você está aqui para se amostrar, você está aqui, quem sabe, para querer aparecer. Mas Davi ele não vai dar ouvido para isso. Davi ele vai dar ouvido para o Espírito Santo de Deus. E quando você está à frente da obra de Deus, sempre vai chegar pessoas querendo te desanimar, querendo dizer para você que você não canta bem, não é para você estar nesse local, você canta muito feio, desafinado, você atrapalha quem está do seu lado. Se você vai pregar, alguém vai dizer: você não sabe pregar, o que você está fazendo lá em cima? Sim, vai ser palavra de desânimo, mas você precisa confiar que quem te chamou não foi homem, quem te chamou foi o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, agora eu quero apresentar, se o tempo me permitir, falta 5 minutos, mas eu vou resumir com o máximo. Eu falei sobre as marcas ou as características que o texto nos apresenta. Agora eu quero falar um pouquinho sobre as marcas de Davi, as marcas de um vencedor, as marcas de um matador de gigante. A primeira marca que eu vejo aqui no texto e na vida de Davi é que Davi ele não escuta os pessimistas, sabe? Na vida cristã sempre vai ter pessoas pessimistas. E quando a gente olha para esse texto, a gente vai ver que Davi aqui nesse palco, aqui nesse campo de batalha, a maioria era pessimista. E sabe o que os pessimistas diziam para Davi? É que ele não ia conseguir, é que ele estava no lugar errado, que o lugar dele era lá junto com as ovelhas, que ele nunca deveria ter saído de lá. Talvez você já ouviu palavras semelhantes, talvez alguém já chegou para você e disse: seu lugar não é aqui, seu
E a gente precisa entender que os pessimistas, eles conseguem contagiar as pessoas. Às vezes eles conseguem dizer para as pessoas e as pessoas acabam se convencendo de que não é nada. Mas nós precisamos confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Nós precisamos crer nessa verdade. Se nós somos mais do que vencedores, não vai ser palavra de pessimista que vai fazer com que nós fiquemos estagnados, parados nessa caminhada, mas confiando na palavra, como diz o salmista, a gente salta muralhas. Louvado seja Deus. Quando nós cremos na palavra, irmãos, não tem obstáculos que vai ficar de pé diante de nós. Nós precisamos crer que se nós queremos ser vencedor, assim como Davi, nossos ouvidos têm que estar consagrados ao Senhor. Os nossos ouvidos têm que ouvir só a voz do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus quem vai te consolar, é o Espírito Santo de Deus quem vai te exortar, é o Espírito Santo que vai chegar naquele momento que você olha para todos os lados, parece que todos estão contra você, você faz uma introspectiva, olha para dentro de você mesmo e você não sente paz consigo mesmo, mas é nesse momento que o Espírito Santo intercede ao Pai, pedindo graça a seu favor. É nesse momento que você vem para a igreja, participa de um culto como esse e sai alegre, porque o Espírito Santo fala com o Espírito, dizendo que você é filho de Deus. Louvado seja Deus. Outra característica e marca que eu vejo na vida de Davi é que a possibilidade de hoje não olha para o homem. Nós precisamos entender, irmãos, que nós, na atualidade, o lugar onde o estado que nós estamos, a posição que nós ocupamos em Cristo, nós não devemos mais olhar para o passado. Nós devemos esquecer do passado. Se você olhar atentamente para a biografia de Davi, você vai ver que Davi, ele não vai ficar zangado com seu irmão, ele não vai retribuir com a mesma moeda a Saul quando Saul tenta contra a sua vida. Sabe por quê? Porque Davi olhava para o passado, mas ele sempre se orientava pelo tempo presente. Tem guerras que às vezes nós cristãos enfrentamos, guerreamos, que não era para guerrear. Tem guerra que nós travamos com os nossos irmãos, até mesmo de congregação, até mesmo da fé, que não era para nós travarmos. Sabe por quê? Porque nós olhamos para o passado. Às vezes uma pessoa machuca a gente e a gente às vezes fica guardando aquela mágoa, a gente às vezes fica reconstruindo, renovando ela todo dia, e às vezes nós falhamos nesse ponto. E aqui nós somos exortados com a vida de Davi, que nós precisamos deixar para trás, nós precisamos esquecer o passado e lembrar do tempo presente. Porque se nós plantarmos no presente aqui, amanhã nós vamos colher coisas boas. Se nós plantarmos aqui nessa terra, saiba de uma coisa, que a eternidade te reserva. A eternidade te reserva coisas boas, e a Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer, que é uma coroa de glória. Louvado seja Deus. Então vale a pena você deixar todo o ressentimento, toda mágoa, toda falta de perdão, toda incredulidade, deixe isso para trás, comece uma nova vida com Cristo, comece a colocar em prática a tua caminhada. Louvado seja Deus. Uma outra marca que eu ainda vejo na vida de Davi é que Davi, ele aprendeu a lidar com as críticas. Irmãos, falar de crítica na vida cristã é algo que às vezes acaba acontecendo dia após dia. As críticas, irmãos, na vida de quem sabe lidar com elas, é boa, porque as pessoas que sabem administrar uma crítica, ele nunca vai dar ouvido para aquela crítica que vem destruir. Mas a crítica, quando ela vem de dentro, quando ela vem das pessoas que estão ao seu lado, aí dói. Aqui a gente observa que Davi, ele foi criticado por alguém que era para aconselhar, por alguém que era para colocar a mão no ombro dele e dizer, vamos lá, nós vamos vencer esse gigante. Mas a gente vai ver que as críticas aqui que vai vir é do irmão. E a gente vai ver que Davi, ele vai ser perito em administrar essas críticas. Sabe o que Davi vai fazer? Quando a crítica do irmão dele chega, o texto diz que Davi, ele se desvia do seu irmão. É isso que nós devemos aprender com Davi. Sempre que alguém chegar para te criticar, se desvia, não trava guerra, não perca tempo ouvindo críticas de quem não quer te ajudar, mas se desvia. Não precisa você
da mesma forma somos nós. Mas se nós olharmos para o texto, nós vamos ver que Davi, quando ele está diante de Golias, o texto vai citar agora que Davi, ele vai correr ao encontro de Golias. Então existem, irmãos, momentos que você tem que se desviar, que você tem que fugir, mas tem batalhas que você tem que partir para cima. A igreja do Senhor Jesus, ela foi plantada aqui na terra, não foi para esperar os ataques de porta fechada, não. A Bíblia diz, Jesus falando isso a Pedro, dizendo que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja de Deus. Não é que a igreja ia ficar, quem sabe, quadrada, no limite, não. A igreja tem que ir para o ataque, e quando ela vai para o ataque, Satanás não resiste, Satanás tem que sair da frente, então ele se quebra. Da mesma forma, nós cristãos, a igreja, de uma forma particular, se você ficar aceitando os problemas, se você ficar alimentando, quem sabe, aquela dificuldade na sua vida, você nunca vai dizer, vai passar ano e ano, e você não vai ter um testemunho para contar. Então você tem que avançar, porque você tem que andar pela fé. Quando nós andamos pela fé, nós sabemos que a vitória é certa. Louvado seja Deus. Porque quando nós temos o escudo da fé, irmãos, não tem nada no inferno que possa nos atingir. Louvado seja Deus. Então, nesta noite, nós aprendemos com Davi essas lições. Para concluir aqui, o tempo já foi, eu quero ainda destacar uma outra característica aqui de Davi. É que Davi, ele era especialista no que ele fazia. O texto vai dizer que Davi, ele vai se armar de todas as suas armas para destruir aquele gigante. E tem alguns textos na Bíblia, eu não demorei a referência, mas diz que Davi, ele era tão especialista na funda que ele era capaz de acertar 5 metros de distância em um fio de cabelo. Pois eu nem enxergo Davi, mas Davi ele acertava com a pedra. Ou seja, Davi era bom no que ele fazia. Então nós precisamos ser especialistas naquilo que fazemos. Se você vai cantar, cante, se entregue, faça o melhor. Se você vai adorar, seja o melhor adorador que você pode ser. Não é para competir com ninguém, mas é com você mesmo. Se você vai se empenhar em evangelizar, seja o maior evangelizador. Doe-se 100%, faça com amor, e você vai ser um especialista naquilo que você faz. Louvado seja Deus. Para fechar, a última característica que eu ainda quero destacar na vida de Davi, na vida de um matador de gigantes, é que Davi, ele tinha pressa. O texto vai dizer que quando ele está diante de Golias, a Bíblia vai dizer que ele vai correr ao encontro de Golias. Ei, irmão, na caminhada cristã não há tempo para brincadeira, não há tempo para perder tempo. Nós precisamos avançar, nós precisamos continuar a caminhada, porque o tempo está passando, Jesus está às portas. Então, se nós tivermos que fazer a obra de Deus, vamos nos empenhar, vamos ter pressa, vamos entender que já é a última hora da igreja aqui. Eu não digo mais nem a última hora, mas é o último momento, porque o momento é a parte do tempo mais pequena, que é invisível. Então nós somos a igreja desses últimos momentos aqui na terra. Nós precisamos ter pressa de cumprir fielmente aquilo que o Senhor nos ordenou como igreja, que é evangelização, que é discipulado, que é fazer os novos discípulos. Porque se nós não fizermos, não deixarmos uma semente, nós vamos estar perdendo o nosso tempo. Então nós precisamos avançar rumo à nossa caminhada. Louvado seja Deus. Quero agradecer essa oportunidade, mas antes de entregar, eu quero convidar a igreja de pé, para que nós possamos fechar esse momento com oração, dando graças a Deus por esse momento. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento. Agora eu te peço, meu Deus, que nós possamos, ó Pai, sempre confiar nas tuas grandezas. Que o Senhor venha revestir a cada um dos irmãos que aqui esteve nesta noite